E agora eu só gostaria, então, nós vamos compor aqui. Por favor, eu quero convidar o Anderson Bittencourt para estar conosco. Anderson, por favor, aquela cadeira ali, por gentileza. E Paulo, por favor, também é uma honra recebê-lo aqui para esse momento do nosso debate. Agora, por favor, tá ok lá? Tá certinho? Conexão perfeita? Vamos ver lá na telinha, por favor, para que o Alexandre entre com a gente e eu quero perguntar se a conexão está tudo perfeito. Coloca, por favor, lá. Alexandre, está perfeito? Está nos ouvindo bem? Ouvindo perfeitamente. Nós vamos iniciar esse momento desse painel aqui, em questão do debate. Alguém de vocês gostaria de fazer uma pergunta? Pode, levante a mão, por favor, sinalize, e nós vamos para a pergunta de vocês. Caso não, eu mesmo faço a pergunta aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Uma pergunta ali, por favor, vamos lá. Boa tarde. Parabéns, viu, Anderson? Muito bem, gostei muito. Os alimentadores das distribuidoras, geralmente é 6 megawatts para cada alimentador, né? Então, a redistribuição é programada para isso, né? No local que vocês fizeram a usina, tinha a rede primária? E quando você falou também em duas coisas para atender 2 cargas, eu não entendi muito bem qual seria a primeira usina para atender que tipo de carga e a segunda para atender a outra carga. Vou te responder bem tecnicamente. Trouxe minha cola, que sabia que vinha uma pergunta sobre exatamente o porte de cada uma das usinas, né? Bom, em relação à sua primeira pergunta, esse trabalho foi feito junto com a concessionária, né? A primeira consulta, a gente tinha que ter uma participação financeira enquanto cliente, no caso nosso cliente, de uma construção de rede de média tensão de 13 quilômetros até o alimentador que está na cidade, né? Essa foi digamos assim, a proposta 1, né? Aí sentamos com toda a direção técnica da cidade e da capital, porque um projeto desse porte, Rui, ele vem para a capital, né? Ele sai da gerência local e vem para a capital. Sentamos com a diretoria de engenharia e discutimos como a gente poderia estar agregando esse projeto na rede nova, né? Por isso que eu falei, 1 ano antes, essa usina não seria possível naquele local. Tem uma rede nova, não sei quem conhece Iranduba, tem a rede indo sentido Iranduba, tem a rede antiga, que é do lado esquerdo, e a rede nova, que é do lado direito, que é exatamente que passa pelo nosso terreno, para nossa felicidade. E nós recebemos aí, sim, a autorização para interligar até 3 mega. O que significa dizer isso, né? Significa dizer que eles estão ainda com um planejamento dentro da distribuidora de ampliar essa disponibilidade lá, mas hoje, se você chegar com um projeto também de 2 mega, eles vão te autorizar apenas 1 mega para conectar nessa mesma rede. Então, esse parecer técnico de acesso foi dado para a gente pela concessionária. Em relação às 2 modalidades, que aí já foi uma segunda discussão, né? Uma vez superado essa fase, é o seguinte, Rui. Até então, nós tínhamos apenas uma usina desse porte, que é de 1 mega, que é de um outro grupo importante na cidade, que é o Grupo Bemol, que eu, inclusive, acredito que nossa colega aqui, representante do Grupo Bemol, está na outra sala falando sobre esse projeto, que é o projeto no quilômetro 23, no sentido de Rio Preto. Eu tenho quase certeza que é esse quilômetro. E a modalidade desse projeto, quando você dá entrada no projeto, quando você define essa modalidade, isso é determinante para a questão da isenção ou não, né? Então, um projeto limitado a 1 mega, se você declara que vai ser uma cooperativa, você está falando em geração compartilhada. Então, você está declarando ali que a isenção ela não vai existir. Nesse caso específico, a gente está falando de 2 plantas. Vocês viram ali a área, essa área já foi dividida, tá? Já temos ali bem claramente o que é a usina 1 e o que é a usina 2. A usina que está interligada, ela se classifica na modalidade autoconsumo remoto para o grupo investidor desse projeto, que é uma planta de 1.012,32 kW, 1 mega, né, para ser preciso, 2.736 placas de 370 watts. A segunda planta, que é a planta que vai estar sendo interligada, eu acredito em 15, 20 dias, é uma planta de 989,38, 2.674 placas. Essa unidade é uma unidade que vai atender um outro projeto, que é uma cooperativa, dentro
da geração compartilhada. Então, qual era a discussão na época, Rui? Se estávamos, naquele momento ali, burlando a resolução, no sentido de fracionar usinas até 1 mega, tendo em vista que o colega de Roraima está aqui presente, e estamos com um projeto em Roraima também, e lá a gente já não teria esse problema, né? Porque claramente lá você pode montar mais de 1 mega e você tem a isenção na geração. Então, só para você, eu acho que ficou claro, né? A gente tem uma unidade hoje que está sendo beneficiada com alto consumo remoto, e a segunda unidade. E aí, essa consulta foi feita à ANEEL. E a ANEEL deu um parecer favorável, dizendo: estamos falando de 2 projetos distintos, com 2 interessados. Tá, claramente, são 2 sistemas diferentes, 2 medições distintas, 2 entradas independentes. Só para... Eu quero agora fazer uma pergunta para você, Paulo. No geral, né, como que você vê, então, o cenário do UFV, pode ser? Dá um panorama para nós, por gentileza. As considerações que eu fiz ainda há pouco são considerações de uma forma construtiva. Nós temos sempre a missão de buscar o melhor, de plantar o melhor. Acredito que só dessa forma a gente pode ter um país melhor. Já a minha opinião sobre o cenário, ele está excelente. Eu vivo uma realidade, eu sou um homem de campo. A gente trabalha, planeja muito, mas eu sou um homem de campo. E a nossa realidade hoje, ela está perfeita, porque a gente nunca fez tanto orçamento, graças a Deus. A gente hoje tem um volume significativo desses últimos 90 dias, infelizmente por causa dessa crise hídrica, mas o cenário é muito positivo. E quando eu vejo as coisas indo dessa forma, de vento e popa, melhorando, crescendo, eu sempre olho lá atrás e digo: o que a gente pode melhorar? Então, minhas considerações ainda há pouco que eu fiz foi justamente nesse sentido, de já que o negócio está bom, vamos fazer a coisa certa, então, vamos começar certo, vamos melhorar. Mas o cenário, para todos os sentidos, está muito positivo, os clientes estão mais receptivos, os clientes hoje são especialistas em fotovoltaico, porque a gente chega lá e não precisa mais explicar, é só acertar detalhes, e isso é positivo. Então, em linhas gerais, estou otimista e vejo uma realidade muito positiva a longo prazo. Perfeito. Quero passar a palavra agora para o Alexandre. Alexandre, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre os créditos de energia, né? Que foi comentado com certeza no fórum. Você pode dar um parecer para nós, por gentileza? Muito bem. A questão da linha de crédito, né, que foi comentada anteriormente aí pelo Paulo Júnior, eu acho que ela merece uma atenção muito especial de todos nós. Nós já temos, enfim, algumas linhas de crédito de bancos privados e bancos públicos, né? O Banco do Brasil tem uma excelente linha para agricultura familiar, e o nosso banco aqui da região norte, eu queria dar um destaque todo especial, que é o Banco da Amazônia. Ele tem uma linha excelente do ponto de vista do prazo de amortização, da taxa de juros que é baixa, mesmo a Selic tendo subido nos últimos meses, você continua tendo uma taxa baixa, em que você consegue, inclusive, em determinadas condições, pagar as parcelas do financiamento com a redução na conta de energia. Isso é um aspecto muito interessante para os consumidores residenciais, principalmente. Quer dizer, você fazer o seu dimensionamento, fazer o seu projeto e verificar que com a própria redução que você vai experimentar na conta de energia, você consegue pagar as parcelas do financiamento. Contudo, o grande problema é você conseguir acessar essa linha de crédito. Então, eu acho que o Banco da Amazônia tem uma oportunidade de aprimorar. E as entidades, os governos, as instituições, os integradores, os consumidores precisariam desenvolver um esforço junto ao próprio Banco da Amazônia para sensibilizá-lo no sentido de melhorar as condições de acesso a essas linhas de crédito, para aprovação de cadastros, para aprovação dos limites de crédito, para que nós pudéssemos efetivamente democratizar o acesso.
né? Porque quando a gente fala em GD, todo mundo tem certeza de que é excelente, que o prazo de retorno é em 3, 4 anos, principalmente nas condições atuais, né? Nesse primeiro ano pós aprovação do marco legal, porque depois haverá um período de transição e parte desses benefícios já não vai ser integral. Mas, neste momento atual, nós temos uma condição excepcional para que todos possam fazer esse investimento. Contudo, muita gente não tem o capital inicial, né? Não tem como fazer o seu investimento, depende do crédito. Então, nós temos um banco que tem recursos públicos, que tem compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia e que poderia efetivamente fazer um aprimoramento da sua linha de crédito, inclusive deixando de considerar, pelo menos integralmente, como endividamento adicional o financiamento, na medida em que ele é pago com a própria redução na conta de energia, que é algo que ninguém deixa de pagar. Então, eu vejo que há oportunidades, sim, e muitas, para nós melhorarmos as linhas de crédito, tanto do Banco da Amazônia, Banco do Brasil, dos bancos privados, a atuação também das agências de fomento estaduais e municipais, em organizações de microcrédito, inclusive para que nós possamos levar para as comunidades de baixa renda. Mas é um dos grandes desafios, certamente, facilitar o acesso ao crédito para as diversas categorias de consumidores. Perfeito. Alexandre, obrigado. E agora a pergunta vai para você, Anderson. Você trouxe para nós aí um case de sucesso, eu tenho certeza que vai mudar muitas coisas e pessoas virão por isso, mas a sua opinião é muito importante para nós agora. Eu gostaria de saber, na sua opinião, os principais desafios, tá, que você acha do regulatório. Por favor, os desafios. Bom, assim, fazendo um gancho dessa sua pergunta com a pergunta do Rui, né, que vem de uma distribuidora de energia e conhece bem essa questão essa realidade do nosso sistema elétrico aqui da nossa região. Quando eu falo regulatório, né, quando eu trato regulatório, eu estou me referindo principalmente ao aspecto do envolvimento da distribuidora dentro desses projetos. Entender que a distribuidora é só o ponto final que vai aprovar o projeto e vai mandar uma vistoria, para quem está trabalhando com projetos do porte que nós estamos trabalhando, é um engano. Eu já me deparei com projetos aqui, gente, uma planta grande, inclusive, de um grupo de São Paulo, que depois de tudo aprovado, isso foi submetido à distribuidora, e a distribuidora falou que eles conseguiam conectar naquela rede, Rui, 7,5 megas, o projeto era de 45 mega. E eu disse, meu Deus, está havendo aí uma distância entre o cliente, o integrador, o empresário e o interessado. O cliente, ele não quer saber se a rede tem ou não disponibilidade. Esse mapeamento ele é muito importante. E aí eu vou falar do nosso grupo. Hoje nós temos uma área dedicada a duas coisas. E aí talvez sirva de exemplo para quem está nessa área. A gente tem um mapeamento do Estado em relação a onde, quanto, como colocar energia nessa rede. Ou seja, hoje a gente fez um mapeamento, Rui, desde o Maitá até aqui, né? E a partir disso, a gente começou a trabalhar o projeto antes mesmo dele existir, que é exatamente você entender primeiro como se comporta o sistema elétrico daquele determinado município, seja na capital ou no interior, que a gente não pode olhar só para Manaus. Quem vai fazer um investimento de uma área de 2, 3, 4 hectares dentro de Manaus? Imagine vocês, o mesmo terreno que nós temos em Maitá, que custou para a gente, um exemplo, 200, 300 mil, aqui seriam 6 milhões. Então, assim, a gente também está falando de uma usina numa área que essa área ela vai ser inativada do ponto de vista de qualquer outra coisa, plantio ou qualquer outra coisa. Então, esse link ele é muito importante. Em relação à distribuidora de energia, o que eu tenho conversado com eles é no sentido de entender o crescimento que está acontecendo para que investimentos no sistema elétrico sejam feitos. Porque se a gente ali entendesse que o investimento teria que ser feito, se você multiplicar 13 quilômetros por 220 mil, que foi a proposta que chegou para a gente, imagine, saiu quase o preço da usina. Então, assim, o preço do investimento para interligar a usina vai sair o preço da usina que foi investido. Então, assim, isso inviabiliza um projeto, isso afasta esses clientes. Então, não basta ter bons projetos. Se a gente não linkar todos esses pontos,
a gente não vai conseguir desenvolver grandes projetos. Residencial, eu entendo que, claro que o colega trouxe aqui, o Paulo, trouxe ponderações que eu julgo importante, que não é o nosso mercado hoje. Mas eu entendo que o cliente médio, grande, ele vai se afastar do Amazonas, vai para Roraima, que eu tive agora recentemente, e graças a Deus a gente vai começar um projeto grande lá. Perfeito, obrigado, Anderson. Eu quero aproveitar para fecharmos então esse painel aqui, fazer uma pergunta ao Alexandre. Alexandre, nós tivemos a PL, então, a aprovação da PL 5829. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós, na tua opinião, essa importância da PL, pode ser? Aí nós fechamos. Perfeitamente. Vou primeiro dizer ao Anderson que a gente quer que o pessoal invista no Amazonas e também invista aqui em Roraima, né? Isso é muito bom. Pois é, em relação ao PL 5.829, que é o PL da GD, né, que vinha sendo aguardado tanto por todo o setor, ele foi aprovado na Câmara. Mas o que se constata é que ele poderia ter avançado mais, né? Perdeu-se a oportunidade, inclusive, de se aprovar uma emenda apoiada por 180 deputados federais, que ampliaria esses benefícios no sentido da democratização do acesso à geração distribuída pelas comunidades de baixa renda. E para nós aqui na Amazônia, além das nossas comunidades de baixa renda, nós precisamos contemplar também os mais de 200 sistemas isolados existentes aqui na região. Então nós temos razões de sobra, né? Duplamente nós temos razão para apoiar essa emenda. A internet caiu, mas não tem problema. O nosso agradecimento, então, ao Alexandre. Mas quero agradecer a você, Anderson Bittencourt, nosso carinho a você, obrigado, em nome de toda a organização, sucesso, que você possa, com certeza, nos próximos eventos, trazer mais cases de sucesso, tá bom? Paulo, a você também, o nosso carinho, tá? Que toda a sua equipe tenha sucesso dia a dia. Perfeito? Muito obrigado. E eles merecem uma grande salva de palmas, né? Obrigado.